Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vou passar para vocês como ensinar os seus filhos na fé. Como é que faz isso? E eu vou trazer 7 passos bem legais, bem naturais para vocês fazerem com seus filhos. Fiquem aí! Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você precisa batizar o seu filho, certo? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é passar os sacramentos para os nossos filhos, os sacramentos da igreja. E o primeiro deles é o batismo. Não faz sentido você não batizar o seu filho. Você batiza o seu filho, você já dá a graça para ele do batismo, do Espírito Santo, para que ele já comece essa caminhada com Deus já, e com o Espírito Santo e todos os anjos e tudo mais. Faça o batismo do seu filho, já inicie ele na fé católica e depois de um tempo, bom tempo, né? Uns 7 anos pelo menos, ele vai ter a primeira comunhão. E nessa primeira comunhão é importante que você já passe para ele também os ensinamentos da Eucaristia e para que ele entenda o significado de Jesus eucarístico, o significado do Santíssimo, por que a gente adora o Santíssimo, por que é tão importante a comunhão, para que ele entenda o que é aquele pãozinho, que na verdade não é pãozinho, na verdade aquele pãozinho é Jesus. Por quê? Para que ele entenda, já enraize a fé nele, que ele faça aquilo com vontade, com amor, com dedicação. E não só ir lá e comungar, né? A gente tem que mostrar esse amor pela comunhão já para o nosso filho, entendeu? Então na primeira comunhão você já faz esse ensino da fé no sacramento da primeira comunhão. Depois, quando ele for mais velho, já for um jovem adulto, ele vai fazer a crisma, mas você já enraizou bem o entendimento da fé na Eucaristia. Você já enraizou bem isso nele e ele vai já caminhar por esse mundo com a crisma já entendendo o que isso significa. Outra coisa importante, e é o segundo item. As crianças, elas aprendem mais do observar do que a gente ficar falando, sabe? Você pode vir aqui e ficar falando meia hora com seu filho sobre tudo isso que eu acabei de falar, até sobre Eucaristia, ou sobre oração, ou sobre vida de oração, sobre tudo isso, mas as suas atitudes não condizem com a sua fala. Na sua casa você fala muito palavrão, na sua casa você faz fofoca de todo mundo, na sua casa você tem preconceito disso, preconceito daquilo, se acha melhor do que todo mundo, sabe? Ou então você se alimenta intelectualmente do quê? Você tá na sua casa, você deixa passar lá na sua TV o quê? Um monte de novela nada a ver, um monte de jornal nada a ver, um monte de coisa para o seu filho ver, ou então ficar lá no YouTube vendo besteira também, sabe? Então, você tem que tomar cuidado com o que você fala, suas atitudes na sua casa e as coisas que você se alimenta intelectualmente, o que você traz para sua casa de forma intelectual, porque deve condizer com a sua fé. A sua fé tem que bater com o seu comportamento, porque aí ele vai ver você, vai ver o que você fala, e aí ele vai ter um exemplo na vida dele. Ele vai pensar assim, pô, pra você ver, você é mãe dele ou você é pai dele, é a pessoa mais importante do mundo pra ele. Se você está fazendo aquilo, é porque aquilo é bom, aquilo eu posso fazer porque minha mãe faz. Agora, se o que você fala e as suas práticas diárias não condizem, aí dá uma confusão. Então é importante que você tenha uma vida de fato de oração, uma vida que condiz com o que você fala, com o que você faz, com o que você coloca na sua TV, as coisas que você faz na sua vida. Outra coisa, terceiro item, é momentos de oração. A gente tem que ensinar os nossos filhos a rezar, a orar, a falar quando tá com problema, quando tá com dilema. E as crianças, elas têm os probleminhas delas, os pequenos dilemas dela no cotidiano. E quando você ensina para o seu filho a rezar, a falar com Deus, ele vai ter aquilo como prática. Então ele vai falar com Deus os pequenos problemas que ele tem na vida. E isso vai virar uma rotina na vida dele. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo. É o meu filho mais velho. Uma vez ele tava com dor de barriga. E aí eu fui lá levar o remédio para ele. E eu tava com o remédio na mão e ele falou: você já não rezou pra Nossa Senhora pra passar? Aí eu falei: não, já rezei. E você rezou? Aí ele falou: eu rezei, mas não passou ainda. Ele tava super preocupado se eu tinha rezado ou não pra Nossa Senhora. E eu com o remédio na mão. Ele tava com mais fé na reza do que no remédio. Isso é fé.
É a fé da criança, é a fé que você planta ali, a criança cresce e fica pensando, nossa, mas eu preciso falar com Deus agora, preciso falar com Nossa Senhora, como assim? É importante que você faça isso, tenha momentos de oração. Ele não precisa saber uma oração de cor, mas que ele tenha um diálogo com Deus, que ele tenha um diálogo com Nossa Senhora, sabe? É bom pra ele, é bom pra vida dele, ele vai tendo fé, confiança em Deus logo quando é pequenininho. Outra coisa legal, interessante aqui, é o quarto item, é você explicar as imagens que você tem em casa, as imagens sacras, ou então você vai numa igreja, tem alguma imagem lá, você explica para o seu filho, por exemplo, você tem uma imagem de São Miguel Arcanjo, você explica para ele a imagem de São Miguel Arcanjo, quem é aquele anjo, o que ele está fazendo, ou então, por exemplo, eu tenho uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, explicar para ele como é que ela tá aqui, que ela tá grávida, né, que ela tem um cintinho aqui porque ela tá grávida de Jesus, ou que ela tem umas estrelas, né, e explicar tudo isso pra ele. Teve uma vez que eu coloquei um desenho e Nossa Senhora de Guadalupe tava com alguns cactos, né? E ele ficou, por que tem um cacto? Eu falei, porque é do México. Ah, mas como assim? Como é que... Cria um interesse. Eu acabei contando a história da santa pra ele. E é legal você explicar a imagem, o significado, o simbolismo, porque ele já tem uma memória já visual, afetiva com aquele momento. Explique para o seu filho as imagens que você tem em casa. O quinto item é você ter uma Bíblia infantil. Tenha uma Bíblia infantil para o seu filho, é muito bom. Essa é a Bíblia infantil do meu filho. É uma Bíblia simples, você pode procurar em qualquer lugar, uma Bíblia infantil para criança, porque aí vem com as ilustrações, né? E aí, por exemplo, ele tá olhando, aí ele vai falar, mas quem é esse aqui? O que ele tá fazendo aqui? E esse aqui? O que ele tá fazendo aqui? Aí ele vai perguntando pra você, né? Porque o meu filho não sabe ler ainda, né? Às vezes o seu também não. Aí pergunta as imagens, mas quando souber ler, é bom que já vai lendo aqui, né? Mas quem não sabe, vai ficar perguntando, que é o caso do meu. Vai ficar perguntando o que tem, tá? E nisso você explica pra ele as histórias bíblicas, os personagens, tudo que tá rolando ali. É bom que você tenha uma imagem, uma Bíblia para o seu filho, para que ele tenha aquela Bíblia dele. E outra coisa legal é que quando eu vou ler a Bíblia, o meu filho também pega a Bíblia e ele quer marcar. Sabe o que é isso? Aqui é um post-it que ele colocou, porque ele vê eu colocando post-it, ele quer colocar post-it também. Ele começa a querer mexer na Bíblia dele também. Então é legal eles terem uma Bíblia. Ou então, aqueles caderninhos de atividades. Esse aqui, por exemplo, é 365 atividades bíblicas. Aqui ele pode pintar, fazer exercício. Então, ele já vai estudando, aprendendo numerozinho, um monte de coisa e se familiarizando com as histórias bíblicas. É muito legal você ter material para o seu filho, sabe? Gibizinho. Aí ele você já vai catequizando seu filho e é muito legal, sabe? Porque ele vai adquirindo esse conhecimento já desde a infância. O sexto item é levar na missa. Você tem que levar o seu filho na missa, mesmo que ele não fique quieto, mesmo que ele não fique parado, mesmo que ele, sabe? Porque isso daí, aos poucos, você vai administrando, você vai ensinando ele a se comportar na missa, e aos poucos ele vai entendendo que aí, tal, vamos na missa, é de domingo e tal, ele vai acabar indo na missa e não causando mais. Mas se você não levar ele na missa, isso não vai acontecer, é uma rotina que você tem com o seu filho. Leve ele na missa para que ele entenda que, olha, agora é o momento que a gente está na igreja, agora é o momento de ouvir a Deus, agora é o momento de a gente ficar em silêncio. Você já vai ensinando ele nisso, mas não deixe de levar, porque é bom que você esteja com toda a sua família na missa para que ela possa receber também o que está sendo passado ali. E fora que ele já vai se entendendo o que é a igreja, vai entendendo aquelas coisas todas que acontecem, sabe? Que é a missa, os atos litúrgicos. Vai fazer bem pra ele isso, sabe? Ele estar nesse ambiente, entender que de domingo ele está indo na igreja com os pais, com os familiares dele, recebendo aquela bênção final. Faz toda a diferença, sabe? E explica pra ele antes de ir também, você pode explicar como começa, qual é o meio da missa, o que ele tá falando. E vai ser muito bom pro seu filho. Não deixe de levar a criança na missa, não deixe de levar o seu filho na missa e com a família toda. Vai ser muito bom. Com o tempo, você vai ver que vai ficando cada vez mais fácil. No começo, o meu filho menorzinho, ele causava um pouco. Ficava um pouco nervoso, aí dava aqueles berros, né, de ficar com vergonha. Nossa, meu filho tá gritando. Mas depois ele foi entendendo. Aí hoje em dia ele já aceita e fica de boa, fica quietinho.
Mas é que tem que insistir, né? Você vai indo, vai outra vez, aí quando você vê já tá lá, tá indo sempre e tá tranquilo. O 7º item que eu vou passar aqui pra vocês é medo de Deus. O 7º item é medo de Deus. Não ensine o seu filho a ter essa percepção errada sobre Deus, de medo dele. Ah, quer dizer que se eu não fizer isso, eu vou pro inferno, Deus vai me castigar. Não faça isso com a cabeça dele, não ensine essas coisas. A gente tem que fazer o que a gente faz porque a gente não quer perder a comunhão com Deus. Porque ele tem que entender o seguinte, se eu fizer o que é errado, eu vou perder aquela companhia de Deus. E eu não quero perder a companhia de Deus, porque o melhor lugar do mundo para mim é Deus, sabe? Deus é meu pai, é meu amigo, é meu irmão Jesus é meu irmão mais velho, eu posso falar com ele a hora que eu quiser. E se eu der uma mancada aqui, eu não vou mais ter a companhia dele. Eu não quero me afastar de Deus, eu não quero sair da casa dele, da proteção dele, não quero deixar de sentir ele na minha vida. E é por isso que eu não piso na bola com as coisas, por isso que eu não faço o que não é bom, porque eu não quero perder aquele que tá sempre comigo, que é o meu Deus, entendeu? Você passa esse amor para ele, o amor que ele tem que ter por Deus, o amor que move a vida dele, que tem que mover a vida dele, aquela companhia divina, sagrada que é Jesus. E não o medo disso, o medo daquilo, o medo... Isso é um problema, né? Porque tem muita gente adulta que pensa isso, né? Pensar, isso é pecado, aquilo... Será que eu vou estar pecando se eu fizer isso? E esse é um pensamento ruim que a gente tem e distorcido. Você não faz aquilo justamente porque você não quer perder a comunhão com Deus. O pecado, as coisas ruins te afastam de Deus. Chega um momento que você não consegue sentir mais a presença dele na sua vida porque você está naquela vida errada. E isso que deixa a gente chateado. É por isso que eu não quero fazer aquilo. Não por causa do medo de Deus, que ele vai me castigar. Isso é uma concepção errada, distorcida. A gente tem que fazer as coisas que a gente faz na fé porque a gente ama muito a Deus. E não quero deixar ele por nada, entendeu? O melhor lugar do mundo é com ele. E é isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. E de forma que quando ele cresça, e quando ele passar por alguma tribulação ou alguma tentação na vida dele, ele não vai arredar a pé da igreja dele, da fé dele e de nada. Sabe por quê? Porque ele está enraizado na fé. Você ajudou ele a enraizar a fé dele de tal forma que porque ele vai passar por alguma tribulação ou alguma tentação na vida dele, mas ele não vai largar a fé dele. Porque ele entende os fundamentos da fé dele. Desde pequeno ele entende por que ele vai na igreja, por que ele faz a comunhão, por que ele lê a Bíblia, por que ele faz oração. Ele sabe porque ele entendeu todos aqueles rituais, todas aquelas coisas que a gente faz para se chegar até Deus. Ele entendeu aquilo. Não somente levar o seu filho na igreja ou levar ele lá, ele tá lá, tá tudo bem. Não, você ensina a ele a fé, ensina a ele os fundamentos da sua fé, de forma que quando ele crescer, ele não sai mais. Ele não se desvia, porque ele entendeu a fé dele, ele sabe por que ele faz aquilo e ele ama muito a Deus. Ele sabe que Deus governa toda a vida dele sempre pro bem. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de avaliar, se inscrever no canal, praticar essas coisas que eu tô falando aqui pra vocês, porque as crianças são o futuro. As crianças são o futuro. A gente vai passar daqui uns 20 anos, já tô mais velha, mas meu filho vai ser um novo cidadão, um novo católico, um novo integrante da igreja. Os nossos filhos são o futuro da nossa fé. A gente tem que ensinar a eles o caminho bom, o caminho certo, certo? Um beijo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!